Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Schmidt e estamos de volta aqui no Universo RP. Este é o segundo vídeo da série de estudo do caso da United Airlines e do fim dos paradigmas do gerenciamento de crise. Neste episódio, a empresa demonstrou que está desconectada com a realidade do mundo e colocou em evidência a ineficácia dos processos tradicionais do gerenciamento de crise. Mas eu gostaria, antes de mais nada, de deixar uma mensagem aqui inicial. Como vocês viram no vídeo anterior, a United foi injustiçada pela comunicação e interpretação do episódio. Portanto, não quero aqui repetir ou cometer outra injustiça, pois apesar dos erros e falhas da companhia, ela é uma grande empresa e pratica sim os princípios e valores que norteiam sua filosofia e políticas administrativas. Estou utilizando o caso United porque ele é real, afinal ele aconteceu, ele é até mesmo um caso emblemático. Mas gostaria de analisar também, principalmente, porque ele é ilustrativo e expõe flagrantemente a necessidade de repensar os procedimentos tradicionais do gerenciamento de crises. Porém, não vamos cometer mais injustiças. Vamos sim, todos nós, aprender com as lições que o caso United nos deixou. A primeira parte dessa análise envolve uma decisão da empresa em relação aos passageiros perfeitamente legal e de direito dela. Nesse caso, ela é a protagonista e os passageiros são agentes passivos, pois eles se submetem até este momento à determinação da empresa. Ainda na sala de embarque, a empresa anuncia a situação de overbooking. Ela anuncia a necessidade de liberar 4 assentos da aeronave e apresenta um pedido de desistência espontânea com uma oferta de $500 mais as despesas e a recolocação no próximo voo. Não houve voluntários, então a empresa eleva a oferta para $800 e aguarda as manifestações dos passageiros na sala de embarque. Nenhum passageiro se manifestou, então a companhia faz o procedimento de embarque de todos eles. No interior do avião, a empresa anuncia novamente a necessidade de liberar 4 lugares e aumenta a oferta de 800 para $1.000. Mas nenhum dos passageiros, mesmo assim, se manifestaram. Então, até aqui, a empresa tem o controle da situação. Ela está agindo dentro da lei e do seu pleno direito. Os 4 passageiros são escolhidos. 3 deles aceitam a decisão, mas um não. Agora nós chegamos no marco divisor da questão. A United deixa de ter o controle da situação com o surgimento de um novo protagonista, que se recusa a sair da aeronave. Aí a situação muda de natureza. A companhia aérea tem que começar um processo de negociação direta com esse passageiro. Esse é o momento crucial de todo o episódio. Estabeleceu-se aí o conflito de interesses e representava o risco de uma crise. Até aqui não havia uma crise, mas um momento de disrupção, da materialização do risco. Tecnicamente, isso é conhecido como o fato gerador, o risco como ameaça do fato gerador. Esse, então, é o momento da verdade. O momento mais importante de todo este episódio que nós assistimos, porque ele representa ali o divisor de águas. Bem, esse é o momento em que os comissários deveriam ter se transformado em um verdadeiro comitê de crises. Ali, naquele momento, cabia à equipe fazer as vezes do comitê de crise, assumir esse papel e tomar as decisões ponderadas. Eu chamo atenção para isso porque o comitê de crise oficial não podia fazer nada. Eles estavam distantes, isolados entre si e sem a menor noção do que estava acontecendo. E diante de um caso, da possibilidade real
que isso se disseminasse em alguns minutos. Era até contrassenso que aquelas pessoas da equipe de comissários pensassem em acionar ou pedir orientação para fora da aeronave. Eles tinham que assumir a posição de gestores daquela crise naquele momento e tomar todas as decisões ponderadas e necessárias para aquele caso. Bem, este é o momento da primeira quebra de paradigma. Quebra do paradigma do comitê de crises. Hoje, os comitês de crise são formados por executivos engravatados dentro de salas de escritórios, de salas de presidentes, distantes dos locais de crise, sem sintonia com o fato e com manuais de gerenciamento de crises guardados em seus armários, que às vezes nem mesmo são encontrados na hora de assumir uma posição no comitê de crises. No contexto atual das redes sociais, da comunicação digital, as coisas acontecem de maneira instantânea. Não é nem possível acionar o comitê de crises oficial. Há necessidade de tomar decisões locais imediatas por aquelas pessoas que estão na linha de frente. Então, este fato quebra o paradigma do comitê de crise, que ele deve continuar existindo, mas ele deve assumir uma função de apoio estratégico para a tomada de decisão posterior ao momento da crise. Neste caso, em qualquer situação, aquela frente de trabalho, aquele grupo de trabalho assume a responsabilidade como gestores da crise. O comitê de crise oficial passa, nesse caso, a ser um coadjuvante ou a ser um apoio estratégico para a tomada de decisões posteriores. Os comitês agora devem ser as equipes de frente. São elas que se encontram nos locais onde as crises acontecem, onde ela tem que ser evitada e controlada. Agora nós vamos ver a segunda quebra de paradigma, que é relativa ao tempo de controle e resposta do episódio. Nas condições da sociedade em rede, o ambiente comunicacional que nós vivemos, não existe mais tempo para conhecimento, análise e tomada de decisão, como fazem todos os comitês de crise. Eles precisam de algumas horas para conhecer a situação, fazer análise e tomar uma decisão estratégica, né? Então, aquelas horas previstas nos manuais são agora orientações ultrapassadas e de arruinamento da situação. O tempo agora é zero e as decisões têm que ser tomadas de forma imediata e no local de crise. Não existe mais aquele prazo de tempo que os manuais tradicionais de gestão de crises indicam para que seja tomada uma medida ou uma posição oficial da empresa. Agora, a resposta é imediata. Vamos passar agora para a terceira quebra do paradigma. O paradigma do treinamento e do foco do treinamento. Bom, nós já vimos agora, por análise desse caso, que o treinamento não pode ser somente para os comitês oficiais. Se eles continuam a existir, eles devem receber treinamento, sim. Porém, se as equipes de frente de todas as áreas de atuação passam a ter o papel de equipes gestoras de crise, elas têm que ser treinadas de maneira igual ao comitê oficial de crise. Porém, aí, além do treinamento, tem que haver um ajuste, uma adequação do foco do treinamento. Se o treinamento dos integrantes dos comitês oficiais de crise é voltado para as questões técnicas, para as questões de ajuste dos procedimentos, no caso do treinamento dos comissários de bordo ou de equipes de frente, eles têm que ser voltados para outra situação. Por exemplo, eles têm que ter o foco em inteligência emocional. Eles têm que ter foco em racionalidade profissional. Eles têm que ter foco em relações humanas, em relações públicas. Tem que ser foco voltado para a comunicação e para o relacionamento. Este é o novo direcionamento do Comitê de Gestão de Crises e do foco do treinamento. Por exemplo, o Media Training continua importante, mas ele é menos significativo nesse contexto novo. Tem que ser real no ambiente digital e não dentro de hotéis com câmeras de televisão e gravadores.
Nesse caso específico, as televisões, os jornais e os rádios tiveram um papel subjacente. Eles foram apenas mais um veículo, alguns veículos que transmitiram o vídeo que foi gravado dentro da aeronave e que foi transmitido a partir de um celular. Todo o treinamento tem que ser voltado para esta nova realidade. Por exemplo, não se viu a empresa dar entrevistas ou coletivas de imprensa. Ao contrário, as mídias sociais cobriram 100% cada momento daquela situação. Não vale mais a pena ter guias de procedimentos. Eles são norteadores, mas ineficientes na prática. O que comanda atitudes corretas hoje são a educação e a consciência individual, e não mais normas disciplinares impostas. Os funcionários devem estar conscientizados disso e preparados para reagir adequadamente e a qualquer situação inesperada. A equipe de comissários não estava preparada nesse caso e não teve a sensibilidade de observar essas questões, tanto que abusaram das decisões erradas. Bem, nós vimos aqui a queda de 3 paradigmas. Fizemos análise de cada um deles e pudemos demonstrar que a realidade atual ela contradiz todas as instruções e as orientações tradicionais que foram criadas ao longo dos últimos 50 anos para se gerenciar e administrar uma crise. E eu queria deixar aqui no final desse vídeo uma mensagem para você, que é executivo de empresa, que é o presidente da empresa, um diretor de uma empresa, profissional de comunicação e o especialista em gerenciamento de crises. Aqui começa a sua tarefa. Em primeiro lugar, de repensar esses procedimentos e depois de mudar as suas próprias atitudes. Pense no que nós falamos aqui, para que você possa avaliar quais as transformações que você terá que fazer. Analise a natureza do seu negócio, a natureza do seu trabalho. Analise os riscos e a potencialidade dos riscos que você tem naturalmente presentes na sua empresa, na operação da sua empresa. E faça uma análise à luz desses novos procedimentos para ver o quanto você está distante dele e o quanto você precisa aplicar as correções para se adaptar a essa nova realidade do mundo. Ok? Bom, então encerramos aqui este vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aqui. Se você não faz parte ainda do Universo RP, inscreva-se. Assim nós podemos continuar conversando sobre todos os demais temas que nós vamos trabalhar daqui para frente. São muitos os outros temas e são muitos os vídeos que nós estamos organizando. Ok? Eu agradeço você, agradeço a sua presença aqui e nos vemos logo mais no próximo vídeo. Obrigado e um abraço.